Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lô aqui por trás do Lô Amigurumis e hoje eu vou ensinar para vocês a receita dessa fofuríssima coelhinha. Então, se você gostou da coelhinha e quer fazer uma como essa, não saia daí, vamos logo para os materiais. Bom, gente, então para iniciar o nosso trabalho, a gente vai pegar a cor que a gente escolheu para fazer a pele e vamos fazer um anel mágico com 6 pontos baixos no anel. Então, eu dou o nó inicial e começo a fazer os meus pontos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3, 4, 5 e 6 pontos. Agora, a gente fecha o anel mágico e vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, a gente vai fazer um aumento para cada ponto de base, tá bom? Então, significa que a gente vai fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Então, vamos fazendo. Eu já vou marcar o trabalho para facilitar. Então, vamos fazendo os aumentos por toda a volta, ficando então com 12 pontos nessa carreira, tá bom? Já terminei a segunda carreira, agora eu vou dar um nozinho aqui embaixo, nesse fio que tá solto, só pra ele não ficar atrapalhando. Vou cortar aqui. E agora a gente vai pra nossa terceira carreira. E na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Então, vamos fazer um ponto baixo. Eu já vou marcar esse ponto. E um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Vou terminar essa carreira e já volto com vocês. Um aumento para finalizar a terceira carreira. E agora, gente, a gente vai fazer a nossa quarta carreira. Na quarta carreira, a gente vai subir com 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando então com 24 pontos nessa carreira. Já vou marcar o primeiro ponto. E aí, a gente faz 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Eu vou fazer aqui e eu já volto para fazer a próxima carreira com vocês. Bom, pessoal, eu finalizei aqui a minha quarta carreira e agora eu vou subir com vocês para a quinta carreira. Da seguinte forma, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, e no final a gente vai finalizar essa carreira com 30 pontos. Então, vamos fazendo. Primeiro ponto, eu gosto sempre de marcar para poder não me perder, então, eu já fiz 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer essa carreira e já volto para finalizar com vocês. Pronto, gente, finalizando então a quinta carreira. Agora a gente vai para a sexta carreira fazendo 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E aí, nessa carreira, a gente vai ficar com 36 pontos. Então, eu já fiz o meu primeiro ponto, marco ele,
segundo ponto, terceiro, quarto ponto, e agora eu faço um aumento. 1, 2, 3, 4 e um aumento. E aí, a gente segue, gente, fazendo 4 pontos baixos, um aumento por toda a volta. E no final, a gente vai ficar com 36 pontos, tá bom? Vou fazer aqui e já volto. Voltei, pessoal. A gente já finalizou agora a sexta carreira, então a gente vai subir para a sétima carreira agora, fazendo 5 pontos baixos, um aumento por toda a volta. No final dessa carreira, a gente vai ficar com 42 pontos. Então, eu já fiz o primeiro ponto, primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto, quinto ponto, e aqui eu faço um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Vou continuar aqui, gente, por toda a volta, fazendo 5 pontos baixos, um aumento, e no final eu volto para terminar com vocês. Bom, gente, finalizei aqui com aumento, a sétima carreira, 5 pontos baixos, um aumento, e agora a gente vai para a oitava carreira. Na oitava carreira, a gente vai fazer ponto sobre ponto, em toda a volta. E esse ponto sobre ponto vai ser da carreira 8 até a carreira 13, tá bom? Então, a gente vai fazendo da carreira 8 até a carreira 13 apenas ponto sobre ponto, tá bom? Gente, essa é a melhor parte. Eu adoro fazer ponto sobre ponto. Eu acho tão terapêutico. Pra mim, a melhor parte de fazer o amigurumi é quando chega na parte de fazer ponto sobre ponto. O que vocês acham disso? Será que sou só eu que penso dessa forma? Aí, gente, a gente vai fazendo aqui o ponto sobre ponto, tá bom? Lembrando que é da carreira 8 até a carreira 13, tá bom? E no final a gente fica com 42 pontos em toda a carreira. Então, eu vou fazer aqui e já volto pra mostrar pra vocês como tá ficando. Gente, voltei aqui só pra dar uma dica pra vocês. Finalizando aqui a carreira 8 ainda. E o que eu gosto de fazer, gente, quando eu vou subir carreiras de ponto sobre ponto? Eu gosto de pegar um pedaço de linha, de outra cor de preferência. E aí, eu vou usar a linha como o próprio marcador do meu trabalho. Que eu acho que facilita até a contagem das carreiras. Aí, eu marco aqui, no último pontinho, né? Do último pro primeiro, vou fazer o primeiro ponto agora. E essa linha vai ficar presa aqui. Aí, conforme eu vou fazendo, vou finalizar essa carreira. E aí, eu jogo a linha pra cá, pra fora. Depois eu faço a outra carreira, vou passando a linha entre uma carreira e outra. E dessa forma, facilita a minha contagem das carreiras. E assim, eu não me perco com facilidade, né? Então, é uma dica aí. Até pra quem não tem marcador também, se quiser optar por usar a linha também, é muito bom, tá bom? Então, eu vou subir aqui, gente, vou continuar fazendo, tá bom? Essa é a carreira 9 agora. Lembrando que a gente tem que chegar até a carreira 13, então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Bom, gente, então, nessa carreira a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, finalizando aí a carreira com 36 pontos. Então, vamos lá. Já fiz um pontinho. Segundo ponto, 3, 4 e 5. Agora, a gente faz uma diminuição. Então, pego a laçada de fora com a próxima laçada de fora, puxo e faço a minha diminuição. Então, agora a gente segue fazendo 5 pontos baixos, 2, 3, 4. 5 pontos, e aqui a gente já faz outra diminuição. Um, 2, 3, 4, 5 pontos e uma diminuição. Vou fazer aqui, gente, e já volto para terminar com vocês. Bom, gente, vamos finalizar aqui a carreira 14,
Já fiz os 5 pontos baixos e aqui a última diminuição. Agora, a gente vai pra carreira 15. E na carreira 15, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E no final, a gente vai ficar com 30 pontos. Então, vamos lá fazer. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. E assim a gente vai fazendo, pessoal, por toda a carreira, tá bom? 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E aí a gente vai ficar com 30 pontos nessa carreira. Eu vou fazer aqui e já volto pra fazer a carreira 16 com vocês. Bom, gente, já voltei aqui, já finalizei a 15ª carreira e agora na carreira 16 a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta e no final a gente vai ficar com 24 pontos nessa carreira. Então, vamos lá. Já fiz o primeiro ponto, segundo, terceiro e agora eu faço uma diminuição. 1, 2, 3 pontos baixos, mais uma diminuição. E assim a gente vai fazendo por toda a carreira, pessoal. 3 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. Eu vou finalizar aqui essa carreira e volto para fazer a carreira 17 com vocês. Bom, gente, finalizei aqui a carreira 16 e agora na carreira 17 a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta e no final a gente vai ficar com 18 pontos. Marquei o primeiro ponto, faço mais um e agora uma diminuição. 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição. Assim a gente faz por toda a volta e vai finalizar com 18 pontos, tá bom? Vou fazer aqui e já volto. Bom, gente, finalizei aqui a carreira 17 e agora a gente vai mudar a cor do nosso trabalho, a gente já vai colocar a cor da roupinha pra gente fazer o corpinho do coelhinho, tá bom? Então, eu já tô aqui no último ponto, né? Eu vou cortar um pedaço de fio. E pra gente mudar a cor, a gente vai dar uma escondida nesse fio. Eu vou pegar aqui minha agulha de tapeceiro. Vou inserir aqui. E como que a gente faz? Eu vou pular esse ponto da frente, porque senão vai contar como um ponto a mais. Então, eu vou pular esse ponto da frente, vou vir no próximo, inserir nele. Agora, eu vou pegar a alça de trás aqui, desse ponto que tava saindo a nossa linha, e vou inserir pra dentro, dessa forma. Fazendo, então, aí o nosso ponto fake. A gente deixa mais ou menos na mesma espessura dos demais pontos. E aqui, eu já gosto de dar um nozinho ou dois, pra ficar mais seguro. E aqui a gente joga aqui pra dentro, depois a gente vai preencher com o enchimento. Beleza. Agora, a gente vai escolher uma cor de nossa preferência. Nesse caso, eu escolhi esse vermelho, pra gente fazer o corpinho, né? Que vai ser já incluso aí o vestidinho. E aí, o que que eu faço? Aqui foi o lugar onde eu finalizei a carreira anterior. Então, eu vou vir mais ou menos uns 3 pontinhos atrás. Insiro aqui a agulha no pontinho e vou mudar aqui a minha cor. Se você quiser, já pode dar um nozinho
agora, a gente mudou de cor, a gente vai fazer nessa camada, né, que é nessa carreira, que é a carreira 18, a gente vai fazer, então, ponto sobre ponto, tá bom? Então, a gente vai fazendo ponto sobre ponto em toda a carreira. Aqui, que foi o lugar onde eu coloquei o ponto fake, eu vou pegar aqui embaixo e vou fazer o ponto. E sigo fazendo ponto sobre ponto. Gente, voltei aqui um pouquinho mais avançado no vídeo para poder, primeiramente, pedir desculpa para vocês, porque eu acabei esquecendo de colocar os olhinhos na hora que era para colocar. E aí, agora que eu coloquei aqui, então vou explicar como que eu fiz para colocar esses olhinhos e vocês já podem colocar o olhinho aí no de vocês, tá bom? Para poder ficar tudo certinho e vocês não precisarem colocar depois, porque fica mais difícil para poder prender o olhinho, realmente, tá? Então, o que eu fiz para colocar o olhinho? Eu contei da parte de cima para baixo, tá bom? Eu contei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre a carreira 9 e 10, eu inseri o primeiro olhinho, tá bom? Entre a carreira 9 e 10. E aí, eu contei de 6 a 7 pontinhos e coloquei o outro olhinho também entre as carreiras 9 e 10, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. Então, tá, gente, são 6 pontinhos aqui. Então, eu coloquei aqui já os olhinhos, tá bom? Entre a carreira 9 e 10. E já decidi colocar aqui pra vocês voltar falando isso, porque eu realmente nem percebi. Eu fui fazendo o amigurumi e esqueci de colocar o olhinho nele. Então, vocês já podem colocar agora, tá bom? Só pra lembrar aí vocês. Aí já pode colocar os olhinhos. Lembrando, conta de cima pra baixo, entre as carreiras 9 e 10, saltando aí 6 pontinhos entre os olhos. Bom, gente, já finalizei aqui a carreira 18. Na verdade, eu ainda não finalizei. Eu vou fazer mais um ponto baixo aqui, onde a gente tinha feito o nosso primeiro pontinho, porque se a gente fizer a contagem depois, não vai dar os 18 pontos certinho pra gente poder subir para a próxima carreira. Então, agora eu fiz aqui, né, mais um ponto, eu finalizei e coloquei mais um ponto nesse, que seria o primeiro ponto, e agora a gente vai subir para a carreira 19, tá bom? E na carreira 19, a gente vai fazer um ponto baixo em um aumento por toda a volta, finalizando com 27 pontos essa carreira. Então, eu fiz o primeiro ponto. Agora, eu vou fazer um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E assim a gente vai fazendo até finalizar essa carreira, tá bom? Vou terminar aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Finalizei aqui a carreira 19, agora a gente vai pra carreira 20. E na carreira 20, a gente vai fazer ponto sobre ponto. A gente vai fazer ponto sobre ponto na carreira 20, na carreira 21 e 23. Então, na carreira 20 até a 23, vão ser só ponto sobre ponto, tá bom? Então, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto e volto para poder mostrar para vocês como que tá ficando o trabalho. Bom, gente, já subi aqui da carreira 20 até a carreira 23, e agora na carreira 24, a gente vai fazer ponto sobre ponto, só que somente na alça de trás do trabalho. Então, em vez de eu pegar a alça completa, né, pegar o ponto todo, eu vou pegar apenas na alça de trás e vou fazer o meu ponto baixo. Então, eu vou marcar aqui e vou fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, somente na alça de trás.
Vou terminar aqui e já volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, voltei aqui, vou fazer o último ponto na alça de trás. E agora, a gente vai fazer ponto sobre ponto, tanto na carreira 25 quanto na carreira 26. Então, vão ser 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Normalmente. Então, eu vou ir fazendo, e quando eu finalizar essas 2 carreiras de ponto sobre ponto, eu volto. Bom, gente, já finalizei aqui a carreira 26, né? A 25 e 26 que a gente fez de ponto sobre ponto. E agora eu vou para a carreira 27 fazendo um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, tá bom? Um ponto baixo, né? E uma diminuição por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Então, eu vou fazer aqui e já volto para mostrar para vocês. Bom, gente, já finalizei aqui a carreira 27, tá bom? A gente finalizou aqui com 18 pontos. E agora, eu já vou começar a encher esse amigurumi. Então, eu já vou enchendo. Aí, a gente vai apertando bem, vai colocando bastante enchimento. Pra ficar bem firme o nosso trabalho. E aí, gente, ao mesmo tempo que vocês vão colocando o enchimento, vocês vão ajustando, tá bom, amigurumi? Vão ajeitando aí a cabeça do amigurumi, o corpinho. Bom, gente, já finalizei aqui, tá bom? O enchimento, né? Coloquei o enchimento, afofei bem aqui pra ficar firme. E cabe ainda um pouco mais de enchimento, só que eu vou esperar fechar um pouco mais o trabalho pra eu poder colocar, senão começa a atrapalhar aqui ao finalizar, né, o trabalho. Então, vamos lá, gente. A gente vai pra carreira 28 agora. E na carreira 28 a gente vai fazer só diminuições, tá bom? Então, a gente vai fazer diminuições até o final. Ficando aí com 9 diminuições, tá bom? Por toda a volta. Então, eu vou fazer aqui a minha carreira de diminuições e já volto com vocês. Então, pessoal, voltei. Fiz aqui as 9 diminuições, tá bom? E agora, eu vou encher um pouquinho mais, que eu acho que ainda dá pra encher. Pra ficar um pouquinho mais firme o nosso trabalho. Bom, gente, agora que eu já enchi aqui, eu já posso cortar um pedaço do fio pra poder fazer o anel mágico invertido pra gente finalizar aqui o nosso trabalho. Então, cortei um pedaço bom de fio. Vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro. Insiro aqui a linha na agulha. E agora, vou fazer o meu anel mágico invertido. Como que eu faço o anel mágico invertido? Da seguinte forma, a gente pegou aqui, né, já inseriu a linha na agulha. Agora, a gente vai pegar sempre, em cada pontinho, a gente vai pegar a alça de fora. Somente a alça de fora, assim, de fora pra dentro, tá bom? Nesse movimento, aí a gente vem puxando assim. Então, a agulha de fora pra dentro, vai puxando. E a gente faz isso com a alça de fora de todos os 9 pontinhos. Tá bom? E no final, a gente vai puxar pra fechar, então,
o anel mágico invertido. Pronto. Agora a gente pode fechar. Só puxar mesmo, gente. Puxou bem, ele fica bem certinho assim. E agora, a gente precisa esconder esse fio. Então, a gente vai arrematar enfiando aqui por dentro e saindo em qualquer outro ponto do trabalho, só pra gente esconder mesmo. Eu gosto sempre de dar um nozinho pra firmar. Vou dar até 2 nozinhos aqui, pra ficar ainda mais firme. Eu entro aqui no mesmo pontinho. E vou saindo aqui em pontos aleatórios pra poder esconder. Já vou cortar o fio e tá ficando assim, gente, o corpinho. Agora, a gente vai fazer a sainha, tá bom? E eu vou usar a mesma cor aqui da roupinha mesmo. Pra ficar igual um vestidinho. Eu gosto de começar aqui por trás, tá bom? A gente insere aqui no primeiro ponto daquelas alças de fora, né, que a gente deixou. E aí, a gente vai fazer 3 correntinhas. A gente subiu essas 3 correntinhas, e as 3 correntinhas vão contar pra gente como se fosse o ponto altíssimo, tá bom? E aí, a gente vai seguir fazendo pontos altíssimos. E pra fazer o ponto altíssimo, a gente dá 2 voltas na agulha e vamos inserir aqui no mesmo ponto onde a gente fez as 3 correntinhas. Vamos puxar a linha, aí a gente tira 2 laçadas, mais 2 laçadas e, por fim, mais 2 laçadas. A gente vai fazer a mesma coisa no próximo ponto, na próxima alça, né? Então, a gente tira 2, tira mais 2 e tira mais 2 laçadas. Novamente. Aqui, gente, a gente vai fazer conjuntos, né? Então, vão ser aumentos de ponto altíssimo. Então, a cada alça dessa de base, a gente vai fazer 2 pontos altíssimos para cada alça de base, tá bom? Então, vamos lá, na mesma alça, eu vou inserir e vou fazer mais um ponto altíssimo aqui. Tirei 2, tirei mais 2 e agora tirei mais 2. Laço na agulha mais 2 vezes, insiro na alça de base, tiro 2 alças, tiro mais 2 laçadas, né? Tiro mais 2 laçadas. Como é um aumento de ponto altíssimo, eu vou fazer mais um ponto altíssimo dentro do mesmo ponto. Tiro 2 laçadas, tiro mais 2 laçadas e, por fim, mais 2 laçadas. E dessa forma a gente vai fazendo, gente, pra cada alça de base, tá? A gente vai fazer 2 pontos altíssimos, como se fosse um aumento mesmo. Então, eu vou fazer aqui e quando estiver chegando no final, eu venho pra mostrar pra vocês como tá ficando. Então, gente, voltei aqui pra finalizar com vocês. Falta 2 pontinhos, então eu vou continuar aqui. Fazendo 2 pontos altíssimos pra cada uma dessas laçadas de base. Aqui tá a última laçada. Então, vou fazer mais um aumento de ponto altíssimo aqui. E agora eu vou cortar um pedaço desse fio. Bom, gente, agora, o que eu vou fazer? Pra esconder esse fio aqui, eu vou unir, vou contar aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3, daquelas correntinhas que a gente subiu. E aqui, na quarta, eu vou pegar e vou puxar esse fio pra trás. Aqui eu vou inserir, né? Puxei pra trás, só pra esconder mesmo esse fio, tá? E agora eu vou esconder ele pra cá, pra arrematar, né? Então, eu vou inserir aqui a linha na minha agulha de tapeceiro, tá bom?
E é bem no aleatório mesmo, gente. Vou inserindo aqui dentro de cada laçadinha que estiver aparecendo aqui na frente, de forma que eu vou escondendo o meu fio, tá? Pra ele não ficar aparecendo e também pra eu não precisar dar um nó aqui, pra não ficar um nó aparente, tá bom? Então, é isso. Fica mais escondido dessa forma, é só esconder mesmo o fio. A intenção é essa, de esconder mesmo. Aqui a gente insere, pra sair aqui em qualquer ponto, insere a agulha, né? Eu saí aqui, eu vou aproveitar que eu ainda tenho que arrematar esse fio do início. Vou pegar ele também. Vou inserir aqui na agulha. Vou entrar aqui no pontinho dele e vou sair junto com o outro fio. Porque aqui facilita pra eu dar um nó com esses dois fios. E aí, agora, eu posso arrematar os dois de uma vez só. Então, eu passo aqui na minha agulha, os dois fios, e saio aqui em algum ponto aleatório, pra poder esconder, porque aí ele já some aqui. Ele saiu aqui do outro lado, eu vou simplesmente cortar, bem rente ao corpinho mesmo, dou uma fofadinha pra ele sumir, e ficou assim a nossa sainha. Agora, gente, desculpa, viu, gente, esses barulhos. Os cachorrinhos estão lá fora e eles latem muito alto. Aí, às vezes, vocês devem estar escutando aí latido de cachorro, tá? Então, eu peço desculpas. Pra gente continuar, eu vou fazer as orelhinhas agora, tá? Então, a gente já pode pegar a nossa linha principal aqui, né, da tonalidade do corpinho. E pra gente fazer as orelhas, a gente vai começar com 6 pontos baixos no anel. Fiz o nó inicial e já começo. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos, 5 pontos baixos, 6 pontos baixos. E agora, vou fechar aqui. Pra gente subir, gente, pra segunda carreira, a gente vai fazer aumento em toda a volta, tá bom? Então, vão ser 6 aumentos no total. Já vou marcar aqui o primeiro ponto do primeiro aumento e vou continuar com vocês. Então, a gente vai fazendo aumento em toda a volta. Agora, gente, na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento em toda a volta. Marcar o primeiro ponto. E a gente vai fazendo um ponto e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Então, a gente vai fazendo um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá bom? Vou fazer aqui e já volto com vocês. E vou aproveitar pra poder fazer um nó aqui nesse fio que tá sobrando. E vou cortar também, pra já facilitar pra gente. Bom, gente, voltei aqui com vocês. Eu finalizei aqui a terceira carreira, né, com um ponto baixo, um aumento em toda a volta. E agora, na quarta carreira, na verdade, da quarta carreira até a sexta carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, tá bom? Então, vão ser 3 carreiras de ponto sobre ponto, com 18 pontos. Então, eu vou fazer aqui, gente, para o vídeo não ficar muito longo, tá? E vou voltar assim que eu finalizar até a sexta carreira. Aí eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, voltei aqui. Já finalizei, tá bom? A sexta carreira de ponto sobre ponto. E agora, eu vou fazer a sétima carreira da seguinte forma. Eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição, tá bom? Então, vai ser um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. E no final dessa volta, a gente vai ficar com 12 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição.
Já volto pra mostrar pra vocês como tá ficando. Gente, vou só finalizar aqui. Bom, gente, já finalizei aqui a 7ª carreira. E agora, da 8ª até a 10ª carreira, a gente vai fazer apenas ponto sobre ponto, tá bom? Então, vão ser 12 pontos baixos aí, nessas carreiras, né? Então, são 3 carreiras ao todo, 8, 9 e 10. Vou fazer aqui, gente, já volto pra poder mostrar pra vocês. Bom, pessoal, voltei. Eu já finalizei aqui a 10ª carreira, tá bom? Ela é a última, então agora a gente já pode puxar um fio longo pra gente poder costurar no nosso amigurumi. Antes de costurar, é bom a gente fazer aquele ponto fake pra facilitar a costura e pra ficar mais bonito também. Então, o ponto fake a gente pula um ponto, né? E a gente insere de fora pra dentro aqui o fio. Dessa vez eu tô fazendo até com a agulha de crochê mesmo, tá, gente? Mas se vocês quiserem, podem pegar a agulha de tapeceiro pra fazer. Mas é aquele ponto fake que eu já havia ensinado pra vocês na hora de trocar a cor. Pronto, ele ficou assim, tá bom? Agora, a gente vai fazer os bracinhos, então eu sugiro que vocês façam a outra orelhinha, tá? Voltem um pouquinho o vídeo pra vocês relembrarem como faz a orelhinha e façam uma igual a essa pra gente poder costurar depois. E agora a gente vai fazer os bracinhos. Bom, gente, o bracinho é super simples de fazer. A gente vai iniciar com 6 pontos baixos no anel. Então, eu dou aqui a minha laçada inicial. E já vou fazendo os 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Fecho aqui meu anel mágico. Agora, eu vou para a 2ª carreira. Na 2ª carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, tá bom? Da 2ª até a 4ª carreira, na verdade. A gente vai subir aí da 2ª à 4ª carreira, ponto sobre ponto. Que aí já vai ter formado o bracinho. Gente, o bracinho é simples mesmo, é só isso, tá bom? Então, a gente vai ficar com 6 pontos do início ao final. Eu vou até dar um nó aqui, já pra cortar esse fio. Só dei um nozinho mesmo. E vamos lá, é ponto sobre ponto, tá bom? Pronto, agora vamos para a 3ª carreira. E a 4ª carreira a gente vai fazer agora. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto, gente. Tá pronto aqui o bracinho. Ele é assim pequenininho mesmo, porque esse é um mini amigurumi, né? Então, vou fazer aqui o outro bracinho, você faz o seu aí, tá bom? E aí, eu já volto pra ensinar vocês a fazer a perninha, tá bom? E depois a gente vai costurar tudo. Ah, não se esqueça, gente, de cortar um fio, um tamanho bom, tá bom? Pra gente ter segurança na hora da costura, apesar de que essa costura é uma costura bem pequena, né, do braço. A gente só corta aqui um fio
pra gente poder costurar depois. O bracinho, ele não leva enchimento, tá bom? E nem a orelhinha. A única parte que vai levar enchimento agora vai ser as perninhas do coelhinho, tá? Então, vamos lá fazer as perninhas. Bom, gente, pra gente fazer as perninhas, a gente vai iniciar com 6 pontos baixos no anel mágico. Um, dois, três, quatro, 5, 6. Agora, a gente vai fazer aumento em toda a volta, tá bom? Então, a gente vai ficar aí com 12 pontos no total. Então, a gente vai fazendo aumento em cada ponto de base, tá bom? Eu vou fazer aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, agora nessa carreira, que é a terceira carreira, né? A gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá bom? Um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Ficaremos, então, com 18 pontos no total. Vou fazer aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, finalizei aqui a terceira carreira e agora na quarta carreira a gente vai fazer 7 pontos baixos. Então, vamos lá, vou marcar o primeiro ponto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Agora, a gente faz duas diminuições. Uma diminuição, outra diminuição. E agora, a gente vai fazer mais 7 pontos baixos para finalizar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. A gente ficou ao todo com 16 pontos nessa carreira, tá bom, pessoal? E agora, na sexta carreira, a gente vai fazer 6 pontos baixos. Um ponto baixo aqui, vou pôr o marcador. Então, um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer mais duas diminuições. Então, uma diminuição, mais uma diminuição. E agora, a gente finaliza aqui com mais 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora, a gente vai para a sétima carreira. Agora, gente, na sétima carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá bom? Aí, a gente vai ficar nessa carreira com 12 pontos no total. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Vou fazer aqui uma diminuição. E mais 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou fazer aqui e já volto. Bom, pessoal, voltei. Agora, a gente vai fazer a oitava carreira. Na oitava carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, tá bom? E no final, a gente vai ficar com 10 pontos nessa carreira. Então, vamos lá. 2, 3, 4 e uma diminuição. Eu vou finalizar aqui e já volto com vocês pra gente poder subir essas carreiras. Bom, pessoal, voltei. Agora, a gente vai fazer a nona e a 10ª carreira
de ponto sobre ponto, tá bom? Então, vão ser 2 carreiras apenas de ponto sobre ponto, com 10 pontos em cada carreira. Então, eu vou fazer aqui e já volto para mostrar para vocês como que ficou. Bom, pessoal, eu finalizei aqui o pezinho, tá bom? Subi, né, da carreira 9 a 10, essas 2 carreiras, e cortei já o fio pra gente poder costurar, tá bom? Já aproveitei e enchi o pezinho, ele ficou fofo desse jeito. E agora, eu vou fazer o outro pezinho, vocês fazem os seus aí, e a gente já vai pra parte da costura, tá bom? Então, já volto. Então, gente, antes da gente começar a costurar, eu vou fazer o seguinte, com os pezinhos, tá? Vou inserir a minha agulha de tapeceiro e vou unir aqui uma parte, um lado no outro, tá bom? Só identificar aqui onde tá a parte de cima do pezinho, que é a parte das diminuições, e aí a gente dobra assim. E vamos agora unir uma parte na outra. Então, eu pego um pontinho de um lado junto com um pontinho do outro e vou passando em forma de zigue-zague mesmo com a agulha nos 2 pontos, só pra firmar, pra um ficar perto do outro juntinho, pra na hora da gente costurar, pra ele ficar mais firme e mais fácil também de costurar, tá bom? Bom, gente, eu fiz aqui as marcações, né, já posicionei todos os membros aqui, as orelhas, os bracinhos, as perninhas. E eu fiz da seguinte forma, eu ainda não costurei, tá? Eu só fixei aqui pra poder identificar aonde que eu vou costurar cada um deles. A orelhinha, medindo aqui de cima, do ponto central, eu contei 2 carreiras e coloquei a orelhinha. Contei 1, 2 e posicionei. Do outro lado a mesma coisa, contei 1, 2 e posicionei também. Aqui no bracinho, sem muito segredo, eu só coloquei mais ou menos na margem aqui dos olhos e posicionei do jeito que eu quero que eles fiquem aqui. E as perninhas, eu coloquei da seguinte forma, marquei aqui, bem rente a saia, né, do vestido, aí eu coloquei o alfinete e o outro bem aqui embaixo da seguinte forma. E para identificar, eu usei mais ou menos no olhômetro mesmo embaixo. E principalmente eu coloco o bichinho sentado para poder ter um direcionamento melhor de como que ele vai ficar, tá bom? Aí assim eu consigo posicionar do jeito que eu quero as perninhas para poder costurar. Aí eu consigo ver se tá muito torto, se não tá. E aqui mesmo embaixo eu não contei, eu só coloquei e posicionei pra ver como que ficava, tá? Então, já que eu posicionei, já alfinetei todos os membros, agora vamos pra parte da costura. Bom, gente, primeiro eu vou começar com as orelhas, tá? Aí eu peguei aqui a linha, já coloquei a minha agulha de tapeceiro, tá bom? Na linha que tá referente aqui a essa orelha. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou costurando da seguinte forma, vou sempre pegando embaixo, né, na parte da cabeça, um ponto como referência, um ponto que esteja bem rente à minha orelha, e vou puxar. Agora, eu identifico o pontinho aqui de cima da orelha, que tá bem rente aonde eu passei com a minha agulha, e vou passar nele também. Então, eu vou sempre fazendo isso, pessoal. Eu vou pegando um pontinho de baixo, não tem um ponto específico, é só o que tiver mais rente mesmo, mais pertinho. E aí, a gente vai fazendo assim, eu pego um pontinho embaixo e um pontinho da orelha, que tiver aqui em cima, e vou dando aquelas apertadinhas para poder firmar. Vou pegando aqui o ponto de baixo,
Firmo bem e pego um ponto da orelhinha. E a gente vai fazendo isso por toda a orelha, tá bom? Eu vou terminar de costurar aqui as duas orelhinhas e já volto para poder mostrar para vocês como que ficou essa costura. Bom, gente, voltei aqui só para mostrar como que eu arremato a parte da orelha, tá bom? Eu já fiz todo aquele esquema de pegar o pontinho de baixo com o pontinho da orelha, por toda a volta aqui da nossa orelhinha. E agora eu vou inserir aqui a agulha bem rente aonde já tá saindo com a linha. E vou sair aqui em qualquer ponto. Vou puxar, tá ficando assim. E agora, eu vou dar um nozinho. E vou esconder esse fio. Já arrematando ele aqui. Só esconder mesmo. Pronto. Agora, a gente já pode cortar. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Voltei, gente. Agora, a gente vai costurar a parte dos bracinhos. Já costurei aqui as orelhas. Então, a gente vai costurar os bracinhos. Já coloquei aqui a minha agulha de tapeceiro. E aí, eu gosto de fazer assim. Vou pegando da mesma forma que eu costurei a orelha, pego um ponto de trás, como o bracinho é pequenininho, aí a gente não precisa tomar assim tanto cuidado aqui, porque ele nem vai ficar aparecendo muito. Mas eu passei o ponto pra cá, peguei um ponto de trás, né, pra poder já fixar o bracinho, e agora eu vou passar aqui no bracinho. Dou uma apertada. Dou uma apertadinha. Vou lá pra trás de novo. Nesse pontinho de trás. Pego esse pontinho. E agora, eu passo aqui no bracinho de novo. Pego o pontinho da frente aqui e passo. E agora, eu já vou finalizar. Eu já vou inserir aqui, saindo em qualquer outro ponto, tá bom? De uma forma que vai ficar bem preso esse bracinho. Como é um bracinho, um mini bracinho, né, gente? Aí não tem problema fazer dessa forma. Pronto, olha lá. Aí agora a gente vai arrematar pra adiantar o nosso trabalho. E agora, a gente faz a mesma coisa com esse outro bracinho, tá? Então, eu vou fazer aqui, vou costurar ele e já volto pra mostrar pra vocês pra gente fazer a parte da perninha. Voltei, gente, pra gente costurar as perninhas. E as perninhas é do mesmo jeito, gente, que a gente costurou as orelhas, os bracinhos. A gente sempre vai pegar os pontos do corpinho como referência. Pra direcionar aqui a costura. E aí, a gente vem pegando um pontinho de um lado, um pontinho do outro. Vamos apertando. E aí, a gente passa aqui por baixo, no pontinho de referência aqui de baixo. Vou pegar até outro, um que esteja mais próximo ainda. Pra poder ficar bem rente de onde a gente separou aqui pra poder costurar. E aí, não tem muito segredo. Vamos fazendo assim, passando de um lado pro outro. Não esquece de puxar bem. Puxando sempre.
agora, eu passo a agulha aqui pra frente, pessoal. Pra frente aqui da perninha. E eu vou dar um pontinho aqui pra poder firmar essa perninha mais próxima aqui do corpinho, tá? Só pra ela não ficar assim, muito solta. Aí pra ela ficar assim. Só pra ela firmar mesmo aqui. Então, o que que eu faço? Eu vou pegar... A linha tá saindo aqui, né, do corpinho. Então, eu vou pegar um pontinho aqui rente, onde eu quero costurar. Pegar mais ou menos aqui. Pegar até 2 pontinhos assim. E aí, eu uno com um pontinho aqui de baixo. Aí, eu faço a mesma coisa, só pra poder firmar mais, tá? Passando aqui dentro do mesmo pontinho que eu passei na perninha, eu tô passando de novo. Aí, eu entro por baixo no mesmo ponto que eu já tinha inserido também, só que agora eu já vou arrematar, então eu vou passar com a agulha e vou sair em algum ponto aqui aleatório, só pra eu poder já arrematar o meu trabalho e fazer a próxima perninha. Então, gente, eu vou finalizar aqui, vou costurar a outra perninha e já volto pra mostrar pra vocês, pra gente poder bordar os olhinhos, finalizar esse coelhinho. Então, eu já vou fazer isso e volto aqui com vocês, tá bom? Bom, gente, voltei. Eu coloquei aqui, já cortei um pedaço de fio branco, tá? Já fiz um nozinho na ponta e já coloquei a minha agulha de tapeceiro pra gente começar. E como que a gente vai fazer? O branco vai servir apenas pra dar um pontinho de luz, né? Então, eu venho aqui, insiro a agulha em algum ponto que vai me fazer chegar até o olhinho. Aí, eu dou uma puxada pra poder o nozinho sumir. Depois, eu vou esconder esse restante. Aí, agora, gente, a gente vai subir mais ou menos aqui na próxima carreira, de onde a gente tá, no cantinho aqui do olhinho. A gente vai inserir aqui e podemos sair em qualquer outro pontinho. Isso aqui vai servir só pra gente ter um ponto de luz mesmo no olhinho, tá bom? E agora, a gente vai fazer do outro lado. Então, eu vou inserir aqui no mesmo lugar que tá o pontinho. Vou chegar aqui abaixo do olhinho. Sempre faço esse contorno assim, pra saber mais ou menos aonde eu tenho que ir. E vou mais ou menos aqui, rente aonde eu fiz o outro pontinho de luz. Então, ele vai estar mais ou menos aqui. Vou só inserir a agulha e sair aqui em algum outro canto. Aí, ficou assim. Agora, a gente arremata esse fio, né? Vamos esconder ele. Pra gente terminar de fazer o bordado do olho. Mas a gente vai continuar com a cor preta agora. Bom, gente, agora a gente vai precisar de um fio preto. Eu vou cortar aqui esse fio. E o que eu vou fazer? Eu quero que ele fique mais fino. Se você tiver um fio mais fino, você pode pegar e utilizar ele. Mas eu não tenho aqui em casa, então eu vou utilizar o fio do amigurumi mesmo, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse fio, pra ele ficar um pouco mais fino. Então, eu vou desenroscando aqui o fio, bem de leve pra ele não arrebentar. E pra ele não ficar também tão atrapalhado. Pronto.
Bom, gente, pra gente fazer o bordado do olhinho, eu peguei aqui o fio preto, né? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou separar aqui do lado do olhinho. O olhinho, ele pega 2 carreiras. Eu vou pegar essa carreira de cima, vou pular mais ou menos um pontinho aqui, vou inserir a agulha e vou sair com ela aqui rente ao início do olho, tá? Aí, eu vou esconder esse fio. E agora, naquele mesmo lugar que a gente iniciou, a gente vai inserir a agulha e sair em algum outro ponto aleatório. E a gente vai ajustando pra ficar assim. Bom, gente, agora do outro olhinho a mesma coisa. Vou saltar mais ou menos aqui um pontinho na carreira de cima, né? E vou inserir aqui, próximo ao início do olho. De forma que fique assim. E agora eu vou arrematar esse fio, tá bom? E já volto pra gente poder fazer o narizinho do olho. Então, gente, antes de fazer o narizinho do coelho, eu vou fazer um efeito aqui no rostinho do coelho, que eu acho que fica bem legal. Pra dar esse amassadinho, assim. Esse aspecto de que o olho tá um pouco mais fundo. E pra fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Eu peguei aqui, cortei um fio um tamanho bom, assim, só pra gente poder passar aqui no olhinho e depois a gente vai amarrar atrás, tá? Então, eu vou pegar aqui algum ponto aleatório, vou sair bem aqui no olhinho, tem que ser bem embaixo, assim, do olhinho mesmo, pra poder ele ficar escondido. Na verdade, eu vou pegar aqui de trás, que eu acho que vai ficar mais fácil na hora de amarrar. Então, eu peguei aqui, saí naquele mesmo pontinho. Vou puxar, não puxa tudo, tá? Deixa um pedacinho pra você arrematar aí. E agora eu venho em algum outro ponto aqui embaixo do olho também. E vou sair aqui no mesmo ponto. Gente, essa parte é meio difícil mesmo, por causa do olhinho. Às vezes ele atrapalha da gente puxar. Mas aí é só você direcionar a agulha de forma que a linha fique aqui no mesmo pontinho que tá a outra parte da linha. Agora a gente vai puxar e vamos amarrar. Vamos dar um nó aqui. Depois a gente vai ajeitando o olhinho, tá, gente? Pra ele ficar mais bonitinho. De início parece estranho mesmo, mas ele vai ficar bem lindo depois. Então, a gente dá essa amassadinha no olho. Não precisa ser muito, mas também, se fizer muito pouco, também não vai fazer tanta diferença. Aí, a gente pega, vamos arrematar aqui agora. Esconder esse fio. Aqui já deu um aspecto bem mais fundinho pro olho, né? Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá bom? Vamos cortar um pedaço de fio. Vamos passar aqui na agulha de tapeceiro. Opa. Pronto. Agora a gente vem em algum ponto aleatório aqui atrás. Vamos sair aqui na frente. E aí a gente direciona aqui pro pontinho que a gente quer do olhinho. Eu quero bem aqui embaixo
do branco. A gente ajeita aqui. Vamos pegar outro pontinho aqui embaixo do olho. Sair em algum ponto. E daqui, desse ponto, a gente encontra com o ponto que tá o restante do fio pra gente puxar. Aí a gente vai, puxa também. Dessa forma. Quem quiser fazer isso também pra baixo, tá? A gente pode pegar também aqui, da forma que a gente fez pra trás, a gente pode fazer pra baixo e puxar, aí fica mais fundo ainda. Ficaria mais assim. Mas hoje eu vou deixar assim, tá? Então a gente já apertou bastante, vamos fechar agora com um nó aqui. Vou terminar de arrematar aqui, gente, e já volto. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o nariz do coelho. Então, eu escolhi um rosa mais clarinho. Agora eu vou cortar um pedaço grande de fio. Vou dar um nó aqui na ponta. Vou dar mais um. Vou inserir aqui a minha agulha de tapeceiro. E agora, eu vou selecionar aqui, mais ou menos, a parte central aqui, pra fazer um narizinho. Bom, gente, aí eu passei aqui, mais ou menos pro meio, entre os olhos. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar mais ou menos uns 3 pontinhos aqui. Vou pegar como referência, né, esses 3 pontinhos. E aí, agora, eu vou passar aqui com o meu fio por baixo desses pontinhos. E agora, a gente vai preenchendo aqui com o fio rosa pra gente ir fazendo o narizinho. Então, a gente vai pegando de baixo pra cima, de cima pra baixo, até completar mesmo com a cor rosa. Não tem assim uma forma muito certa de fazer, é só ir preenchendo mesmo aqui, tá bom? Acho que tá bom, gente. Agora, eu vou pular mais ou menos umas 3 carreiras aqui no meio. E vou inserir a agulha aqui. Pra poder dar esse aspecto aqui. Uma linha mesmo. Vou inserir aqui mais ou menos ao meio. E vou sair bem no cantinho da parte superior aqui. Se quiser, pode fazer mais... deixar um pouquinho mais gordinho esse nariz, tá, gente? É bem aleatório mesmo. A gente vai fazendo e conforme vai precisando modificar um pouco, a gente vai sempre adaptando. Vai colocando um pouquinho mais, preenchendo um pouquinho menos, né? A gente vai vendo na hora. E lembrando que cada amigurumi, ele é único. Ele sempre fica similar, se a gente for fazer receitas iguais. Mesmo sendo o mesmo amigurumi, ele fica similar, mas
não é, assim, exatamente a mesma coisa. Ele sempre vai ter um toque especial, né? Então, aí a gente faz assim. Vamos passar agora fechando aqui esse narizinho, a parte de cima. Então, eu pego de uma extremidade e levo a outra extremidade. E agora eu vou sair aqui com a agulha. Em algum outro cantinho. Sempre ajustando, né, o amigurumi. E vou fazer um arremate aqui. Bom, pessoal, tá ficando assim o nosso trabalho. Agora, a gente vai fazer a última parte, que é o lacinho, que a gente vai colocar aqui pra ficar ainda mais lindo. Então, como que a gente faz o lacinho? A gente vai fazer um anel mágico. Dentro do anel mágico, eu vou subir 3 correntinhas. Então, eu já subi 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer um ponto altíssimo dentro do anel. Mais um ponto altíssimo. E mais outro. Ou seja, são 3 pontos altíssimos. E agora, a gente faz 3 correntinhas e vamos prender aqui a correntinha no anel mágico com o ponto baixíssimo, tá bom? Agora, a gente já sobe mais 3 correntinhas e vamos fazer mais 3 pontos altíssimos. A gente faz mais 3 correntinhas e finaliza aqui com um ponto baixíssimo. Agora, a gente já pode cortar esse fio e puxar o fio de baixo, tá bom? Que aí já a gente vai ter o nosso lacinho formado. Pronto, gente. Agora, eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu gosto de puxar aqui esse fio mais longo pra dentro de alguma alcinha, qualquer uma aqui de cima, só pra ficar mais fácil de inserir ele depois, pra ele ficar mais certinho na hora de colocar aqui. Então, aí a gente vai fazer da seguinte forma. Vou cortar aqui pra ficar rente os 2 fios e vou passar os 2 fios aqui pra minha agulha de tapeceiro. Eu vou costurar, na verdade costurar não, eu vou puxar com a agulha mesmo pra poder dar um nozinho no final, mas quem quiser pode tá colando também, viu, gente? Fica a seu critério. Aí, a gente posiciona aqui na orelhinha, da forma que a gente acha que vai ficar mais bonito. E aí, a gente insere aqui a agulha e puxa pra trás. Aí, ele já fica firme assim. Agora, eu vou só dar alguns nozinhos pra firmar ainda mais. E agora, a gente vai arrematar esse trabalho. Vou pegar até uma agulha de
crochê mesmo, eu vou puxar. Bom, deixa assim. Bom, gente, então ficou assim o nosso trabalho de hoje. Muito fofo. Simples de fazer. E eu tô simplesmente encantada com esse coelhinho. Eu também fiz em outra cor. Fiz uma lilás. Eu achei que ficou a coisa mais linda do mundo. O que vocês acharam, gente? Me digam aí nos comentários, viu, gente? Se vocês estão gostando desses vídeos. Se vocês querem que eu traga mais receitas como essas. E vocês podem também estar me falando o que vocês acham legal de eu trazer aqui pro canal. Porque aí eu posso trazer coisas diferentes de acordo com o gosto de vocês. Então foi esse o vídeo, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Comente aqui embaixo o que você achou. E até a próxima!